Primeiro, Mário, você parece que não entende nada de futebol, para começo de conversa. Primeiro ponto, tá? O Tite fez um trabalho com altos e baixos, tá? Essa é a minha opinião. Você tem o direito de ter a sua. Eu não defendo ninguém, tá? Você prova, então, que entrando lá é o técnico. É muito fácil um elemento como você pagar uma merreca de superchat, podia fazer um superchat um pouco melhor, e falar esse tipo de coisa. Eu sou jornalista, eu tenho que ter responsabilidade. Eu não faço esse tipo de acusação. Ah, esse fulano é que treina o time, o outro não faz nada. Isso não combina com a minha profissão. Agora, você é um oportunista que está escrevendo bobagens aí, porque quem é você? Quem sabe quem é você? Eu tenho que ter responsabilidade e tenho. O Tite teve altos e baixos no seu trabalho. Eu não sou defensor de técnico nenhum. Eu defendo o direito de todos eles fazerem seu trabalho. Até do Renato, que eu acho fraquíssimo. Eu defendi o direito dele fazer o trabalho dele, tendo a minha opinião. Você pode ter a sua. Eu tenho a minha. Vou defender todo o direito, todo dia, aqui, todas as minhas bancadas, o direito do Felipe Luiz fazer o trabalho dele também. Que ele tem esse direito. Mesmo que ele tenha alguns acidentes de percurso, e terá, porque todo técnico tem. O Jesus teve, gente. O Abel Ferreira tem. Todo mundo tem. O Guardiola já teve. O Guardiola já perdeu uma semifinal para o Lyon, na Liga dos Campeões. Vocês se lembram? É o Guardiola. Todos eles têm. O Ancelotti já foi eliminado pelo Guardiola na Champions League, tomando uma goleada. É o Ancelotti. Felipe Luiz não vai ter? Vai ter. Vai ter também. Agora, não venha me apontar como defensor de ninguém, não, que você não fala por mim, você não tem procuração minha. Aliás, nem sei quem é você. Para mim, você é só mais um oportunista que acha que pagando um superchat pode falar as bobagens que quiser. Vai falar, mas vai ouvir, porque aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco, e você também, tá? Então vamos ter linha, classe, categoria para fazer qualquer tipo de discordância de forma elegante. E não apontar defensor, só o Mauro César gosta. Eu acho que o Tite é um técnico, um bom técnico, que mostrou que retrocedeu no Flamengo. Eu falei isso inúmeras vezes já. Inúmeras vezes. Infelizmente. Para o Flamengo, infelizmente. Tivesse feito um bom trabalho, o Flamengo estava hoje na semifinal da Libertadores. A campanha da Libertadores, mais do que eu critiquei, foi pífia. Foi ridícula. O Alan sabe disso. Quantas vezes que a gente falou sobre isso? Quantas e quantas vezes? Péssima campanha da Libertadores. Ridícula. Eu perguntei na coletiva para ele. Você não deve ter visto que você vai estar dormindo, né? Ou fazendo sei lá o quê. Não sei o que você faz da vida, elemento. Mas eu perguntei na cara dele, olhando para ele. Fui lá em Montevidéu perguntar para ele. Como você justifica, você e sua comissão técnica, essa campanha ridícula do Flamengo da Libertadores? Fraquíssima. 2 derrotas para o Bolívar, 1 derrota para o Palestino, 1 derrota em casa para o Peñarol e 167 minutos perdendo de 1-0, incapaz de empatar um jogo. Eu perguntei. Fui lá e perguntei. Fora as vezes que eu falo com pessoas em off, como a Ana sabe, a gente é jornalista e conversa por telefone, por WhatsApp, e questiona as pessoas. Aliás, questionei o Marcos Braz e o Bruno Espíndola, ainda não me responderam. Eu posso falar para você também, ficar sabendo. Por que renovaram o contrato do Felipe Luiz assinaram até o final do ano que vem, sendo que o Landim sai em 1º de janeiro, não é mais o presidente do Flamengo? E se amanhã o presidente não quiser? E se o Felipe não funcionar? Como é que vai ser? É mais uma multa para pagar? Ou seja, o Landim, se o Felipe não funcionar, tomara que funcione. Vai deixar uma multa de herança, caso o novo presidente seja outro, de uma outra chapa, e que queira contratar um outro treinador. Porque eu pergunto, eu não tenho um rabo preso, cara. Eu pergunto, eu questiono, você acha o quê? Você acha que o Landim morre de amores por mim? Acho que o antecessor dele gosta. Porque eu critico a todos eles, técnicos, jogadores, dirigentes, mas com respeito. Com respeito. Sem avançar. E você tem que me respeitar também. Não é porque manda um superchat que vai falar o que quer, não. Na minha cara não vai falar. Bom, e até dentro disso que você acabou de falar, Mauro, sobre esse contrato do Felipe Luiz até 2025, eu estranhei até porque tem um pleito, né, que se aproxima no Flamengo, né? Você é um cara muito bem informado nos bastidores do Flamengo. Teve algum acordo, né, com as chapas realmente que estão, né, à frente da disputa? Nada? Não foi teve, a coisa nada. realmente Ele feita bruta? por conta deles. Por conta deles. Eu não sou contra. Assim, eu acho o seguinte, Felipe, vamos fazer um contrato até dezembro. E vamos deixar aqui uma cláusula de renovação automática que poderá ser acionada pelo novo presidente. Se o presidente for o Duns, que é o da situação, vamos imaginar que ele pudesse fazer isso, né? Digamos, o Duns se compromete a renovar o seu contrato. Se for um outro, vai caber a ele. No dia 9 à noite, saberemos quem é o presidente do Flamengo. 9 para 10, na segunda para terça, quando sair o resultado da eleição. E a partir do dia 10, o novo presidente, seja ele qual for, pode definir se você continua ou não. Nesse momento, Léo, já terá terminado o Campeonato Brasileiro, que acaba dia 8, e a temporada se encerrou. E aí ele inicia ou não. Né? Porque para ele voltar para o Sub-20 agora não faz sentido. Eu não aceitaria voltar. Ele já deu o passo. Ele já é um técnico profissional. Ele não é um interino. Se ele fosse um interino, poderia ser. Então, ele já deu o passo. Precipitado ou não, só o tempo vai dizer. Mas já deu o passo. Então, não tem como voltar atrás.
Agora, eu vou defender o direito dele de trabalhar, como defendo todos os técnicos, porque eu não acredito na troca frenética, eu não caço audiência, inscritos e likes em busca de falar o que as pessoas querem ouvir. Então, o técnico da vez, o Judas da vez é o fulano de tal. Vamos bater que isso dá audiência. Comigo não tem esse negócio. Comigo não tem esse negócio. E nunca vai ter. Seja qual for o técnico. Seja qual for o técnico. E todos têm que ter o direito de ter um período mínimo de trabalho. Senão você não consegue avaliar nada. O Tite, de fato, decepcionou. E você vai avaliando ao longo do tempo. Agora, não é verdade que ele foi um técnico horroroso, que o Flamengo fez jogos ruins. Não é verdade. Isso aí é uma falácia, é uma coisa que o cara pega e fala como se tivesse razão. Como não é verdade que o Flamengo não joga pressionando o adversário. Jogou várias vezes. Até a minha que é a natureza desse time, gente. Pela qualidade dos jogadores. O Flamengo não tem jogador que ficar se defendendo. Eu estava falando do Felipe, eu espero, quando houve oscilação aqui da internet, eu espero que ele reúne elementos do Jorge Jesus e, por exemplo, até alguns do Simeone. Para quando precisar jogar defensivamente, saber montar um time feroz na defesa. Ele fez parte da linha defensiva do Simeone em grandes momentos. Campeão espanhol, finalista da Liga dos Campeões, né? E tudo mais. Quase foi campeão europeu. O Real Madrid empata no final ali, leva para a prorrogação e tal, aí eles acabam perdendo. Então o Felipe Luiz tem muita experiência com técnicos de perfis diferentes e eu torço para que ele consiga de fato isso. Seria interessante ver um Flamengo capaz de, por exemplo, quando tiver que jogar defensivamente, saber jogar defensivamente e quando tiver que se impor, como tentou fazer e fez boa parte do jogo de quarta-feira, fazer o mesmo. Tá? Agora, se você acha que eu defendi o Tite, vou defender o Felipe Luiz, vou defender qualquer um, porque o técnico tem que ter um tempo para trabalhar. E no Flamengo é quase impossível por conta de gente como esse que mandou o superchat, que amanhã ou depois vai estar atacando o Felipe, vai estar batendo nele se o time perder no sábado, como alguns que têm canal no YouTube, que ficam por aí, na imprensa e tudo, que falam isso para atender a demanda desse público frenético, torturador de técnico. Eu não trabalho visando a audiência dessas pessoas. Eu trabalho com a minha consciência e com respeito por quem eu critico. Critico, mas não faço ataque pessoal e não falo coisas que eu não posso provar. Agora o cara falar quem treina é o filho do Tite. Você está lá para ver? Com base em que você fala isso? Acho que nós vamos aqui concordar com isso. Com uma falácia dessa, tudo, sabe? E assim, é bater cachorro morto. Gente, o Tite é página virada. Esqueçam, cara. Vamos olhar para agora, para o presente e para o futuro. Agora, se o camarada não viu as vezes que eu critiquei, Léo Ortiz na defesa. Quantas vezes, Alan, nós falamos aqui que era um absurdo o Léo Ortiz no seu zagueiro titular? Semanalmente. Né? Eu falava, o Fabrício Bruno é um zagueiro de qualidade inferior no passe e que aposta na velocidade. O Falso 9 fez uma ótima análise há muito tempo sobre isso. O Fabrício Bruno deixa correr, aposta na velocidade para recuperar a bola lá atrás, perto da área. Um cara como o Léo Ortiz, ele vai interceptar o passe, ele vai ter uma outra postura como zagueiro. Ou seja, quando o Fabrício Bruno corre para trás para dar combate ao jogador veloz que está com a bola do adversário, o time inteiro volta. O time inteiro volta. Quando você tem uma zaga com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, você tem uma possibilidade maior de recuperar a bola e interceptar na faixa central do campo. Foi o que aconteceu. Acerto do Felipe e teimosia, que nós citamos aqui várias vezes, do Tite, de não colocar um zagueiro qualificado, que o Flamengo pagou um dinheirão, e que ele convocou, e ele falou, se não for o Léo Ortiz, não precisa trazer ninguém. E nós criticamos aqui. Agora, o fato de criticar um acerto ou um erro do Tite, do Renato, do Dorival, do Paulo Souza, de qualquer um, não significa que você seja contra ou a favor. Gente, não existe isso. Você só critica, você só... Não, você critica, você elogia, você concorda, você discorda. Assim que funciona. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.